Quero saudar os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? É bom demais estar de volta, né? Algumas quartas-feiras fora do púlpito, né? Estava sentindo saudade de compartilhar a palavra de Deus junto com os irmãos. Mais ano novo, vamos prosseguir, vamos avançar. Eu quero convidar os amados para que abram as suas Bíblias, por favor, lá no livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler alguns versículos deste capítulo. E para o estudo de hoje, eu não vou fugir muito do que tem sido pregado até então, nessa virada de ano, tanto o pastor Tadeu quanto o pastor Davi, acerca dessa motivação para nós começarmos um ano bem legal, para termos um ano bem proveitoso, um ano na presença do Senhor. Eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema escolhas e decisões que geram bênçãos. E aí vamos usar o livro de Ruth. Eu vou tirar duas lições para a nossa reflexão aqui nesta noite. Deixa depois sua Bíblia aberta, por favor. Vamos fazer uma leitura ali do versículo 1 até o versículo de número 16. É um texto um pouquinho extenso, mas só para a gente se situar bem no texto e no contexto. O texto vai dizer assim: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou com ela os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-íeis até que viesses a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor, descarregando contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz, alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Amém, queridos? Guarde essa lição, guarde esse texto contigo, por favor. Escolhas e decisões que geram bênçãos. No domingo, na nossa classe OICS, nós estudamos sobre o tema semeando e colhendo, acerca das coisas que nós plantamos, e muitas delas nós plantamos aqui na terra e colhemos também aqui na terra. Outras coisas nós até plantamos, mas nós não colhemos, só deixamos talvez o rastro, ou então o resultado daquilo que nós plantamos sobre a terra. Daí nós falamos sobre as escolhas das sementes que nós usamos nessa nossa trajetória de vida em relação a várias coisas.
em relação à nossa casa, em relação ao nosso trabalho, em relação à nossa igreja, em relação à nossa própria vida. Tudo aquilo que nós plantamos, um dia nós iremos colher. E as sementes que o Senhor coloca à nossa disposição, nós podemos também escolher o que plantar, como ser. A bem da verdade, existem coisas que nós não temos muita opção de escolhas, né? Tem coisas que não competem muito a nós. Mas em muitas outras coisas, no nosso processo de vida, nós precisamos e podemos escolher. O Senhor nos deixa assim. Estamos diante de um texto bem difícil, um texto bem complicado, um período bem complicado. Quando na terra do pão, literalmente, falta o pão. Em Belém falta o pão. E a família de Ruth, a família agora ali de Noemi, junto ao seu marido Elimeleque, eles precisam fazer algumas escolhas. Eles precisam se posicionar frente aos problemas que estão chegando, não só sobre a casa deles. Um problema agora de forma geográfica, naquela região. A fome chega naquela região. Mas quando nós nos debruçamos na palavra de Deus, nós vamos entender que esse período, esse sofrimento que eles estão passando, que o povo de Deus está passando, tudo aquilo está sendo segundo a vontade de Deus. É Deus quem está permitindo o povo passar por aquilo dali, e quando você olha na história que você vai entender o contexto aqui, parece até que é um termo repetitivo que nós vamos usar aqui, mas não é. É o que a palavra de Deus nos mostra. Era um povo que estava longe, vivendo longe do propósito de Deus, fazendo as coisas que vinham aos seus corações, andando da maneira como agradava os seus corações e se afastando cada vez mais de Deus. Estamos falando de um tempo onde o Senhor tinha um peso maior quando o assunto era pecado. O tempo da lei. A graça que nós temos hoje pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar, naquele tempo ainda não era bem assim. O Senhor castigava, o Senhor permitia. Hoje o Senhor permite também. Mas hoje nós temos a graça de Deus que nos cerca. E mesmo em meio às dificuldades, o Senhor está sempre ao nosso lado, nos sustentando, nos mantendo de pé e nos ajudando a prosseguir. E o que acontece aqui nada mais é do que o peso da mão de Deus. E nesse contexto aqui, e é onde eu quero tirar os 2 pontos para nós pensarmos aqui, é o que Elimeleque faz. E o primeiro cuidado aqui, a primeira lição que eu quero tirar dessas escolhas que geram bênçãos, e aí nós estamos diante de um contexto em que há de nos ensinar quais escolhas fazermos para que possamos ser abençoados. E o primeiro ponto aqui é justamente esse: cuidado com as escolhas. Eu poderia até aumentar um pouquinho, cuidado com as suas escolhas, cuidado com as minhas escolhas, cuidado com as nossas escolhas. No versículo 1 e 2 vai dizer: nos dias que julgava os juízes, houve fome, e um homem de Belém saiu a habitar na terra de Moabe. Elimeleque então pega a sua família, sai de Belém, da terra do pão, e vai para Moabe. É um período de fome, mas nós entendemos que em Moabe existia ainda algo para comer. Existia recurso para que eles pudessem usufruir alimento. E ele não pensa 2 vezes, ele então sai da terra, ou da casa do pão, que é Belém, desse tempo de fome, e leva não só ele, mas leva também a sua família. É uma decisão que ele toma, é uma escolha que ele faz. E aí eu quero fazer aqui, destacar algumas coisinhas, irmãos, rapidamente aqui. No meio dessa escolha que Elimeleque faz aqui, fica claro para nós, e eu não quero forçar o texto, não é essa a ideia, mas o texto não mostra para nós o Elimeleque consultando a Deus antes de tomar a sua decisão, de um Elimeleque se colocando diante de Deus para procurar saber do Senhor se era de fato aquilo que ele precisava fazer, se aquela era a decisão certa que ele tinha que tomar. Ele simplesmente pega a sua família e sai. Não busca o Senhor. E aí os cuidados, irmãos, que nós temos que ter em nossas decisões e também em nossas escolhas, é o cuidado de saber se é isso mesmo que o Senhor quer para nós.
Se é isso mesmo que Deus tem para nós. Há um paralelo que eu queria fazer com vocês aqui, super interessante. Lá em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 19, você não precisa abrir, eu vou trazer o contexto para você. É quando Davi agora é ungido rei. Antes de ser rei, Davi, ele derrota o gigante Golias. E uma vez ungido rei, ele agora tem consigo o poder do próprio Deus, quem ungiu o rei. Mas é interessante que quando os filisteus ficam sabendo que Davi foi ungido rei, eles se levantam agora contra Davi, já eram contra o povo de Deus e agora mais ainda contra Davi. E eles vão atrás de Davi, para pegar Davi e prender Davi. E no contexto aqui, o texto vai mostrar para nós que quando essas coisas chegam ao ouvido de Davi, a primeira coisa que Davi faz, irmãos, lá no versículo 19, é consultar ao Senhor. É perguntar ao Senhor. Eu estava fazendo esse paralelo, irmãos, e pensando, Davi, enquanto menino, não pensou duas vezes, enquanto os soldados de Israel tinham medo de chegar até Golias, ele chega ali praticamente, já falamos aqui num outro estudo, né? Não tinha nem muito porquê Davi tomar a atitude que tomou, ele tinha apenas que ir até o campo, levar comida aos seus irmãos e voltar trazendo notícias ao seu pai. E quando ele chega ali, se depara com aquele cenário, ele não pensa duas vezes. O que ele diz? Eu vou em nome do Senhor, e enfrenta Golias, e mata Golias. Mas aqui não, aqui é diferente. Aqui Davi já é rei, aqui o exército filisteu já está vindo contra ele. Mas o texto mostra para nós, irmãos, que agora rei, e aí foi onde me chamou a atenção, agora rei Davi tem uma atitude diferente. Ele consulta ao Senhor. Talvez nesse tempo aqui ele pudesse dizer assim, não, o Senhor me usou, me ungiu lá atrás com Golias, aqui vai ser, moleza. Agora eu sou rei, tenho o exército todo ao meu dispor. Talvez ele pudesse pensar que agora eu sou rei, agora eu posso literalmente o quê? Tudo. As decisões estão na minha mão, o exército está ao meu dispor. Ele poderia pensar assim, mas não. O texto vai dizer que Davi consultou ao Senhor. Eu devo ir, Senhor? Eu devo enfrentar? O versículo vai dizer assim, Davi consultou ao Senhor dizendo, subirei contra os filisteus? Devo ir, Senhor? Devo lutar? Entregar Moisés nas mãos? Ele pergunta ao Senhor. E o Senhor responde a ele, sobe, porque certamente entregarei os filisteus em tuas mãos. E aí os filisteus foram o quê? Derrotados. Foram derrotados. Mas nesse mesmo contexto, se você quiser tomar nota para ver depois desse episódio aqui, os filisteus investem novamente contra Davi. E mais uma vez no versículo 23, Davi consulta ao Senhor mais uma vez. O texto vai dizer assim, Davi consultou ao Senhor mais uma vez. E esse lhe respondeu o que dessa vez? Não. Dessa vez você não vai subir, não. Dessa vez o texto vai dizer assim, vou ler o texto todo. Davi consultou ao Senhor e este lhe respondeu, não subirás, rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Percebam? Davi não tem ações precipitadas. Davi não tem decisões precipitadas. Davi não faz escolhas precipitadas. Ele consulta ao Senhor. Em uma, o Senhor diz para ele fazer o quê? Sobe. Na outra, o Senhor diz o quê para ele? Não sobe, Davi. Não sobe, não. E lá no versículo 25, vai fechar esse contexto aqui dizendo assim, fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar em Gézer. Irmãos, quando eu olho para esse contexto, esse paralelo entre Elimeleque e o seu comportamento e trago para nós em relação às nossas escolhas, irmãos, as decisões que nós tomamos, qual lugar que o Senhor tem nas nossas escolhas, quando nós escolhemos. Por natureza, talvez nós pudéssemos nos equiparar aqui a Elimeleque. Os problemas estão aqui,
As soluções, às vezes, que nós encontramos são aquelas que são o quê? Mais práticas. Mas aí Davi nos ensina e nos mostra, irmãos, que quanto mais comunhão nós temos com Deus, quanto mais próximos nós somos de Deus, quanto mais sensíveis nós somos à voz de Deus, mais acertadas são as nossas decisões. Há uma tendência, eu não vou dizer que natural, mas há uma tendência, irmãos, de que quando nós estamos longe do Senhor, afastados do Senhor, fora da comunhão com o Senhor, fora da comunhão com a igreja do Senhor, nós tomamos as decisões do nosso modo, da nossa maneira. Decisões essas que, lá na frente, como eu disse, por certo, podem não gerar o que para nós? Bênçãos. Podem não trazer para nós bênçãos. Porque às vezes nos falta, talvez assim como Elimeleque, essa sensibilidade, esse discernimento espiritual. Pode ser para coisa pequena, pode ser para coisa grande, mas às vezes nos falta essa sensibilidade de consultar ao Senhor. Mas, digo mais, não só a sensibilidade de consultar ao Senhor, mas a sensibilidade espiritual de consultar ao Senhor, de receber a resposta do Senhor e de se posicionar dentro da resposta que o Senhor nos dá. Porque às vezes o Senhor nos responde como respondeu a Davi. Digo eu, não o texto, mas talvez também tenha, se é que Elimeleque orou e o Senhor mostrou, talvez tenha mostrado para ele uma outra situação ou um outro posicionamento que ele tinha que tomar, e ele assim não fez. E esse paralelo, irmãos, traz para nós essa ideia de que nós precisamos estar conectados com Deus, nós precisamos estar em sintonia com Deus, para que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais, para que Ele venha abrir os nossos ouvidos espirituais, para que os nossos atos em si, as nossas escolhas e as nossas decisões possam trazer para nós o quê? Bênção. E o texto está claro, irmãos, que não é isso que acontece com a decisão de Elimeleque. Ele vai e a situação fica o quê? Até mesmo pior. Seus filhos morrem, ele mesmo morre, a sua mulher Noemi fica viúva, as suas noras agora também ficam desamparadas. Foram escolhas que não foram muito inteligentes. Mas eu faço também um segundo destaque aqui, nesse mesmo ponto, que fugir, irmãos, nem sempre é a melhor escolha, ou nem sempre é a melhor saída, né? Algumas pessoas usam essa expressão. Fugir nem sempre é a melhor saída. Mas o crente tem que fugir, tem ou não tem, irmãos? Tem algumas coisas que o crente tem que fugir. Do que o crente tem que fugir? Vamos lá. A aparência do mal, de quê? Que o crente tem coisa que o crente tem que fugir. Né? A aparência do mal é uma delas. De que o crente tem que fugir? Pecado. De que mais que o crente tem que fugir? Da aparência do mal, do pecado, da mentira, da intriga, né? Da fofoca, da maledicência. Existem coisas que o crente precisa fugir, sim. A fuga em certas situações, elas são necessárias, sim, como o pastor pregou no domingo retrasado, se eu não me engano, quando falou de José. Tem hora que o crente precisa fugir, sim, para não pecar, ou já fugir do pecado mesmo, não ficar. Mas tem momentos, irmãos, que nós precisamos encarar a coisa. Tem situações que nós precisamos encarar de frente. Tem problemas, questões, situações que nós precisamos encarar. Nós precisamos suportar o problema. Fugir nem sempre vai ser a solução. Pelo contrário, às vezes algumas fugas acarretam ainda mais problemas. Quando o problema bate em Belém, Elimeleque não pensa duas vezes. Seu pensamento é fazer o quê? Fugir. O celeiro está vazio, a casa do pão, Belém está sem pão. Vou fazer o quê? Vou fugir, não consulto ao Senhor e
Fugir. Fugir. Preste atenção, queridos. Quando nós entramos numa rota de fuga, dependendo da situação, dependendo do que seja, a gente acaba acarretando mais problemas para nós, irmãos. Nesse caso aqui de Elimeleque, ele perde a vida literalmente buscando o quê? Vida. Sobreviver. Ele sai por causa da fome, sai de Belém por causa da fome e morre em Moabe. Aonde ele pensou que ia encontrar um lar, literalmente, o que é que se abre para ele? Uma sepultura. Se abre diante dele uma sepultura. E ele poderia ter evitado tudo isso, irmãos. Ele poderia ter evitado tudo isso. Até porque, lembre-se, o que o povo estava passando com o consentimento do Senhor. E é por isso que eu entendo que talvez ele não tivesse colocado diante do Senhor, porque senão talvez o Senhor fosse mostrar para ele, olha, vocês estão passando por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. E com certeza o Senhor não haveria de desampará-lo, nem ele, nem a sua família. Eu não tenho dúvidas disso. Mas ele faz o quê? Ele foge. Eu separei 3 pontos aqui, irmãos, que às vezes a gente acaba fugindo, né? A solução mais prática é fugir. A primeira que eu separei aqui é o trabalho, o local de trabalho, o ambiente de trabalho. Eu sei que nós temos alguns irmãos aqui, irmãs, que com a graça de Deus já deram a sua contribuição, hoje já conseguem desfrutar da aposentadoria, mas tem muita gente ainda na vida ativa. E pessoas, irmãos, que por qualquer problema, qualquer dificuldade ou qualquer adversidade no trabalho faz o quê? Sai do trabalho. Não quero mais. Né? Às vezes o encarregado lá, o chefe, né? o supervisor lá tem um posicionamento mais severo, mais ríspido. A pessoa faz o quê? Vou abandonar o trabalho. Vou fugir do trabalho. Não quero mais. E o fugir do trabalho, irmãos, dependendo da profissão, não adianta que a pessoa só vai fugir, talvez, de uma empresa ou de um setor. Porque se ele é profissional daquela área, com certeza, numa outra empresa, num outro setor, pode não ter aqueles problemas, mas vão ter problemas. Fugir. Nós conhecíamos uma figura, pastor Tadeu, que aquele camarada ele era interessante, aquele fugia literalmente do trabalho, não era de empresa não, era do trabalho. E sabe o que ele alegava? O sem vergonha ainda falava? Ele não gostava de trabalhar porque ele não gostava de se sujeitar a ordens, a comando. Olha a mente do homem, não era menino, adolescente, não, homem. Não gosto muito de trabalhar porque eu não gosto de ninguém dizendo o que eu devo ou o que eu não devo fazer. Esse não fugia de empresa, não, esse fugia mesmo do trabalho. Que vida, né? Que vida, irmãos. Eu fico pensando hoje assim, falo, meu Deus, que é isso? Como é que pode pensar assim? Mas trabalho, irmãos, às vezes dificuldade no trabalho, que é um ambiente. Por que eu trago o trabalho? Porque é um ambiente onde nós passamos, às vezes, em torno de 8 a 9 horas por dia, lidando com pessoas, lidando, às vezes, com problemas, lidando com o trabalho em si, mas ainda tem a carga emocional, pessoal, a carga do próprio trabalho. E fugir é a solução? Ou você buscar harmonizar o ambiente onde você trabalha? E é o que nós sempre falamos, irmãos, aqui, tanto no púlpito quanto lá na EBD, nas EBDs, nas nossas classes aqui. O nosso preparo que recebemos aqui é para que possamos ser diferentes aonde? Lá fora. Inclusive no ambiente de trabalho, onde lidamos com pessoas. É lá que nós precisamos ser. O cristão do domingo, o cristão da quarta-feira. É lá que as pessoas precisam ver Cristo em nós. E é lá que nós temos que juntos, irmãos, proporcionar para que aquele ambiente seja um bom ambiente de trabalho. Fugir não adianta. Talvez o problema até piore. E talvez o problema esteja até na própria pessoa. Já viram aquela pessoa que trabalho nenhum presta, que emprego nenhum presta? Vive sempre fazendo o quê? Fugindo. Eu conheço um que trabalha mais ou menos ali de março até novembro, estourando dezembro. É outro, né? Para poder chegar no período ali de carnaval, para ele ter o quê? Liberdade. Olha a mente.
Aí foge, aí fica dezembro para curtir Natal, janeiro para preparar para o carnaval e fevereiro para cair na folia. Março ele vai trabalhar, fugindo. Outro destaque que eu faço aqui, irmãos, rapidamente, é família. Ô, pastor, família. Fugir dos problemas da família, irmãos. Quantas pessoas que nós não conhecemos que usam a fuga como rota para sair dos problemas. Quantas pessoas que já não começam a vida conjugal, já não começam o casamento, vindo de uma rota de fuga. Quantas pessoas que não se dão ao casamento para, literalmente, talvez a noiva ou o noivo, para fugir da sua casa, fugir da cobrança do seu pai, fugir da pressão da sua mãe, né? Fugir lá, tem pessoa que usa a expressão de jugo, né? Da escravidão, que meu pai é isso, que minha mãe é aquilo. E a pessoa faz o quê? A pessoa foge para se casar, achando que vai ter o quê? Liberdade no casamento. Você é livre agora, e foge. Mal sabem essas pessoas que se dão a casamento pensando nisso, mal sabem elas o problemaço que elas estão arrumando. Porque o jugo do papai, da mamãe ou do responsável com quem a pessoa mora junto, aquele jugo ali é visando o quê? Um bem-estar, um futuro para aquela pessoa. E a pessoa às vezes não compreende, talvez pela pouca idade, não compreende e acha que o casar, eu vou ser agora o quê? Livre. Aí sai do jugo do pai, sai do jugo da mãe e vai ser aí, sabe Deus o quê, na mão de um, né? Que naquele momento, né? Como o pastor Tadeu falou domingo de manhã, aquele gatinho ou aquela gatinha naquele momento, tá? Ele faz tudo o que eu quero, ele é isso para mim, ele é aquilo para mim, ele é aquilo outro, legal, naquele momento ali de lua de mel. E quando as realidades começam a vir sobre o casamento, as responsabilidades do casamento, o que é que se faz? A pessoa está fugindo, não consultou a Deus. Nem sempre esse tipo de fuga faz bem. Eu trabalhei com um colega, esse colega evangélico, família evangélica, ele casado, 2 filhos. E aí, assim, não vou dizer que do nada, né? O tempo foi passando e aí começou aquele comentário de que ele havia se separado da esposa. Eu tive o privilégio de conhecer a esposa dele, os filhos dele. Ele trabalhava na área de consertar computador. Aí teve uma época que eu precisei, fui lá na casa dele, conheci a esposa dele, conheci tudo numa boa. De repente, do nada, começou aquele comentário de que aquele colega havia se separado da esposa. Eu tinha ambiente com ele, fui conversar com ele, falei, rapaz, o que houve? O que está acontecendo? A primeira crise, não, que nós estamos em crise, isso e aquilo outro. Falei, mas rapaz, crise no relacionamento, quem não tem? Crise conjugal se resolve no casamento. Fugir não é a solução. E aí, lógico, né, irmãos? Lógico. Aí começou a falar e traz aquela enxurrada de reclamação da esposa. Que ela era isso, que ela fazia aquilo, só coisas ruins. Não falou uma coisa boa, uma virtude da esposa. Só coisas ruins. Só que nesse meio tempo, ele já estava fazendo o quê? Se envolvendo com uma outra mulher. Aí ele falando para mim, eu conversando com ele, ela me completa, a atual, né? Ela me completa, igual um adolescente falando. Ela me completa, não sei o quê. Eu falei, legal, ela te completa? Ela me completa, ela sabe do que eu gosto, ela sabe de não sei o quê, ela sabe de não sei o que lá e tá. Eu falei, tua esposa não sabe não? Não, ela isso aí, e só reclamação, e isso, e coisas ruins. Resumindo a história, encurtando para vocês, última notícia que eu tive dele, ele já estava no 3º casamento, após esse, que ele tinha, a base que ele tinha de casamento com a esposa e 2 filhos. 3º casamento. Aí eu só fiquei pensando, lembrando, né, quando ele falou, ela me completa. Eu falei, eu pensei comigo, né? Eu falei, cadê aquele complemento todo? Fugir. E quantos não são, irmãos? Quantos não são as pessoas que nós conversamos, quantos não são os casais que nós tratamos, em que muitos têm por solução, em relação à crise ou problema familiar, tem a rota de fuga como solução. Isso é triste demais, irmãos. Não senta, não conversa, não ajusta, tem a
a separação como uma fuga dos problemas. Mas tem mais um terceiro ponto. A igreja, irmãos. A igreja. Trabalho, família e igreja. E quantas não são, irmãos, as pessoas que eu conheço e que você conhece também, em que, por qualquer problema, deixa a igreja, foge, se afasta da igreja, da comunhão, se afasta do seu Senhor. Quantas não são as pessoas que nós conhecemos? Que essa igreja não presta, que essa igreja é assim ou que essa igreja é assado. Às vezes por conta de decisões que a liderança da igreja precisa tomar, às vezes por medidas que a igreja precisa tomar, a pessoa não gosta, essa igreja é assim, para mim não presta, eu vou embora. O pastor não me cumprimentou, não falou comigo, eu vou embora, não gostei dessa igreja. Ou então já está na igreja, o pastor não falou comigo, o pastor não me viu, eu não quero mais assunto com essa igreja. E foge, irmãos, e vai embora. Quando é confrontado, então, com a palavra, a pessoa às vezes não aceita, não está bem preparada emocionalmente, nem tão pouco espiritualmente, não aceita. Aí se revolta contra a igreja, se revolta contra Deus e vai embora. Irmãos, uma vez, eu, ao final de um culto, eu tive que chamar uma pessoa, porque dias antes, essa pessoa tinha ido ao gabinete, nós tínhamos conversado sobre um assunto. E nós, tanto eu, pastor Tadeu, pastor Davi, tem assuntos de gabinete que assuntos de gabinete é nosso, é pastoral. E sem que ele soubesse, porque ele não sabia, no seu sermão aqui ele retratou quase tudo que eu havia conversado com a pessoa. E sabendo o temperamento da pessoa, pastor Tadeu, quando acabou o culto, eu fui rapidinho na pessoa e falei para ela, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Tudo que foi falado aqui, o pastor foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para falar. Ele não sabe um A do assunto em que nós conversamos no gabinete. O que conversamos no gabinete, ficou no gabinete, entre eu, você e Deus. Ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus e trouxe num sermão tudo aquilo que você havia conversado comigo. Eu fui falar com a pessoa, para a pessoa não achar que, pastor Geraldo conversou com o pastor Tadeu, por isso que ele está trazendo o sermão. Isso é motivo de quê? Da pessoa sair da igreja. Mas o que é isso? Nada mais é do que confronto do Espírito Santo de Deus com a pessoa, talvez com o pecado. Quantas não são as pessoas que estão em pecado e quando são confrontadas pelo Espírito Santo de Deus, levantam logo aquela tese, esse pastor não presta, essa igreja não serve. E faz o que, irmãos? Foge. E sabe o que é pior, irmãos, nessa rota de fuga? Preste atenção no contexto, não vamos fugir do contexto aqui de Ruth, não. Elimeleque leva o seu povo para onde? Para Moabe. Ele leva literalmente a sua família para uma terra de pecado, ele foge para isso. E a pessoa, quando foge do trabalho, da família e da igreja, na maioria das vezes as pessoas socorrem ou fogem para tudo aquilo que não presta. Para conselhos que não prestam, para ambientes que não prestam. É justamente para esses lugares que essas pessoas vão. E foi para um ambiente desse que Elimeleque leva a sua família, para Moabe. Uma terra de pecado, irmãos. Uma terra que adorava um Deus pagão. E é para lá que ele leva. Agora, ali naquela terra, essas pessoas são o quê? Elas não são presentes, não fazem parte daquele corpo ali. E agora essas pessoas estão ali. Fuga, irmãos. Fuga. E aí eu volto que nem sempre fugir é a decisão correta, mais ou a mais acertada. Nem sempre fugir. Dito isso, irmãos, o segundo ponto, rapidamente, terminando, enfrente, irmãos, a dificuldade na dependência de Deus. Terminando praticamente nosso estudo, nesse segundo ponto aqui, essas dificuldades elas precisam ser enfrentadas, mas na dependência de Deus. Volte comigo agora no versículo 5 e o versículo 6. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada e seus 2 filhos e de seus maridos, e de seu marido, perdão.
Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O que acontece aqui, irmãos? Nesse tempo em que eles vão para Moabe, como eu disse, o Senhor, que era o Deus da casa do pão, volta a prover em Belém. E agora Noemi, o que é que ela faz? Ela começa a voltar. Há dois verbos aqui, dois movimentos aqui, irmãos, que se destacam. O movimento de sair, que foi o que ela fez, e o segundo movimento é o movimento de voltar. Ela precisou voltar, só que aqui ela volta, irmãos, volta de uma maneira diferente. Ela volta de uma maneira diferente. Tem uma pessoa aqui que, embora fosse de Moabe, e a história, o livro em si é constituído nela, embora fosse uma moabita, a partir do momento em que ela começa a se envolver com Noemi, ela toma em si uma dependência do Deus de Noemi tão grande, e o livro todo trabalha a Ruth com uma suavidade tão grande, irmãos, tão serena nas coisas que faz, tão dependente de Deus, tão tranquila em relação às coisas de Deus. E eu vejo que ela é quem faz, irmãos, a diferença nesse contexto aqui. Ela que consegue trabalhar Noemi. É interessante, irmãos, que ela não abandona Noemi. A outra nora faz o quê? Vai logo embora. E aqui, às vezes, o pastor Tadeu brinca, né, de nora e sogra e tudo mais, mas lá não. Lá ela cola com ela ali e fala, oh, não te deixo por nada. Para onde você for, eu vou. Onde você repousar a sua cabeça, eu vou repousar também. Esse Deus que você serve, eu vou servir também. Ou seja, ela se coloca, irmãos, numa dependência de Deus muito grande. E ela consegue trazer Noemi também a esse pensamento, a essa ideia. Eu vejo uma Ruth, irmãos, vivendo e transmitindo uma mensagem, talvez se não falada, mas dizendo para Noemi assim, Noemi, nós temos um Deus todo-poderoso, vamos continuar. Eu vou contigo. Nós estamos juntos. Essas dificuldades aqui vamos atravessar. É para voltar? Vamos voltar. Eu estou com você, eu estou contigo. Não. E Noemi insistindo com ela. Volta, filha, volta. Por acaso eu vou poder ter marido, ter filho de novo? Você vai esperar o filho nascer, crescer, para você se casar de novo? Volta, filha. E ela faz o quê? Não. Não vou voltar. Eu não posso voltar. E ela faz toda a diferença, irmãos. Mesmo ela sendo viúva, e ser viúva naquele tempo, né, era bem complicado para a mulher. Ela não deixa sua sogra, e ela literalmente, irmãos, ela tanto mostra como também nos inspira a ficar na total dependência de Deus. Não relaxar diante das dificuldades, não. Porque a história você vai ver, ela vai até chegar em Boaz, ela vai no campo, ela pega espiga, ela trabalha, ela faz a parte que cabe a ela. Mas com uma leveza, irmãos, na dependência de Deus, que é algo assim que muito nos ensina e também muito nos inspira, irmãos. Ruth. E ela volta. E eles voltam. E é o que nós precisamos, irmãos, olhar para esse posicionamento de Ruth, olhar também para o posicionamento de Noemi. Por que não? Porque, na verdade, ela volta. E é o que nós estamos precisando, irmãos, para esse tempo. Para as dificuldades, para as adversidades, nós precisamos enfrentar, mas na dependência de Deus. Não relaxar. Não, Deus faz. Mas tem as partes que nos cabe fazer. E eu não sei quais são ou o que são os problemas que você tem hoje no seu coração, na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, eu não sei. O que eu sei, o que o texto mostra para nós, é que fugir de tudo isso não vai adiantar nada. Nós devemos fazer o quê? Nos colocar na total dependência de Deus, enfrentando essas dificuldades. Como eu falei, o Senhor não desamparou Belém. O Senhor pesou a mão no tempo em que aprouve pesar. E vale ressaltar que as adversidades, às vezes, é porque o Senhor quer nos mostrar.
É porque talvez às vezes o Senhor quer nos sacudir. É porque às vezes o Senhor quer nos tirar ali da nossa condição ali de ficar tranquilo, na nossa condição ali de conforto. Às vezes o Senhor dá uma sacudidela na nossa vida que a gente não entende. Mas assim como Ele foi em Belém, assim Ele é conosco também. Ele nos sacode, mas Ele mostra que o tempo todo Ele está nos carregando pelas mãos, Ele está conduzindo os nossos passos. E nós precisamos fazer a nossa parte e deixar assim o Senhor fazer a dele. Concluindo, irmãos, quer ser abençoado em 2025, assim como eu quero, todos nós queremos. Escolhas e decisões que geram bênçãos. Depois, se você quiser ler a história, uma história bem legal, um livro curtinho, bom de ler, gostoso de ler. Se você puder ler essa história, depois você lê e você vai entender até melhor. Mas para hoje ficam essas duas lições. Cuidado com as escolhas que nós fazemos, que vocês fazem, que eu faço também. Lembrando sempre, irmãos, que as escolhas de hoje, elas vão resultar no futuro. E o nosso desejo é que você faça as melhores escolhas. Não tome decisão sem a direção de Deus sobre a sua vida. Não faça isso. E fugir nem sempre é a melhor escolha. Decida sim, fugir do pecado, como foi falado aqui, né? Da tentação, do erro, da fofoca, das coisas que desagradam a Deus, dessas coisas sim. Mas fugir dos problemas nem sempre é a solução. Em frente às dificuldades, em frente às adversidades, mas em frente na dependência de Deus. Lembra de Davi, não vai por você mesmo. Lembra de Davi. Coloque-se na total dependência de Deus, que com certeza o Senhor há de lhe mostrar o que você deve fazer, a decisão que você deve tomar e a escolha também que você deve tomar. Amém, queridos?